Bom, nós estamos em uma série de mensagens, nós estamos trabalhando no tema Confessando a Nossa Fé. E nós estamos trabalhando em uma das nossas confissões, né, os nossos símbolos aí de fé, que é a confissão de fé que nós subscrevemos, a do The Gospel Coalition, né, no Brasil, Coalizão pelo Evangelho. E hoje nós estamos na nona mensagem, né, o nono tópico, e nós vamos trabalhar a respeito do poder do Espírito Santo, falando um pouquinho a respeito desta pessoa bendita que é o Espírito Santo. E para tal, nós vamos fazer uma leitura da confissão de fé e também vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir ela no Evangelho escrito por João, capítulo 14, tá bom? Nós vamos ler apenas 2 versos, que é o verso de número 16 e o verso de número 17. E aí nós vamos discorrer um pouquinho a respeito dessa pessoa bendita do Espírito Santo. Lembrando a importância, né, de uma igreja ter uma confissão de fé, porque a confissão de fé, ela não só expõe como nós acreditamos, não é só isso, é mais do que isso. Na verdade, quando nós subscrevemos uma confissão de fé, nós dizemos que nós temos uma confissão de fé, nós estamos fazendo uma declaração pública, né, de como nós cremos, e como nós cremos, e por que nós cremos. E hoje nós estamos aí nesse assunto tão importante, que é o poder do Espírito Santo quanto à salvação. Mas eu quero gastar bastante tempo falando um pouquinho a respeito dos aspectos da pessoa do Espírito Santo que nós encontramos nesse tópico da confissão de fé. Então nós vamos ler, eu quero que você acompanhe, vai aparecer para você aí na tela, o nono ponto da nossa confissão de fé, o poder do Espírito Santo. Diz assim: cremos que esta salvação, atestada em toda a Escritura e assegurada por Jesus Cristo, é aplicada ao seu povo pelo Espírito Santo. Enviados pelo Pai e pelo Filho, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus e, como outro paráclito, né, ou paracleto, está presente em e com aqueles que creem. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por sua obra poderosa e misteriosa, regenera pecadores espiritualmente mortos, despertando-os para o arrependimento e a fé, e neles são batizados em união com o Senhor Jesus, de modo tal que são justificados diante de Deus pela graça somente, pela fé somente, em Jesus Cristo somente. Pela agência do Espírito Santo, os crentes são renovados, santificados e adotados na família de Deus. Participam da natureza divina e recebem os seus dons, que são soberanamente distribuídos. O próprio Espírito Santo é o penhor da herança prometida, e nesta presente era, habita, dirige, guia, instrui, equipa, renova e capacita os crentes para viverem e servirem como Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Um resumo aqui a respeito do ministério do Espírito Santo na terra. Nós queremos aí honrar o ministério do Espírito Santo nesta mensagem, falando a respeito deste que não é uma força, não é uma energia, mas é uma pessoa distinta do Pai, distinta do Filho, mas consubstancial quanto à divindade. Então nós cremos no Deus Espírito Santo, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1, 3 pessoas distintas, mas consubstanciais quanto à divindade. E essa pessoa maravilhosa e bendita do Espírito Santo, ela, nessa confissão de fé, você pode observar, já existem algumas coisas muito fortes que nós destacamos antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Primeiro, que nós cremos que a salvação, ela é obra do Espírito Santo em nossos corações.
É sim somente pela fé, é sim somente pela graça, é sim somente pelo sacrifício de Cristo, mas nós só cremos nesses aspectos, ou melhor, nós só cremos nessas verdades absolutas por causa da ação do Espírito Santo em nosso coração. Outro fato importante é que o Espírito é enviado pelo Pai, é enviado por Jesus para ser aquele que habita em nós, aquele que está dentro, mas também está fora, como um paráclito, como um consolador, como um animador, como um encorajador, como um fortalecedor. Outro aspecto importante da confissão de fé é que é Ele quem convence o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Você já se perguntou assim, por que essa pessoa não percebe que ela está indo para o buraco? Por que essa pessoa não percebe? Porque ela está morta na sua consciência, ela está morta nos seus delitos, ela está morta nos seus pecados. Nenhum ser humano é capaz por si só de se salvar. É necessário que o Espírito Santo descortine essa escama, essa cortina que tapa os seus olhos para ver a Deus como Ele é. É Ele quem regenera os pecadores mortos espiritualmente. É Ele que nos desperta para o arrependimento e a fé, e neles são batizados. Olha só que interessante. Eu gosto da afirmação do Dr. Martin Lloyd Jones, que o batismo com o Espírito Santo é aquela experiência primária que nós temos com Jesus, quando nada mais no mundo importa, a não ser Jesus. É quando eu sou capacitado também, recebo poder e virtude para cumprir a missão que Ele me deu. Obviamente que ao decorrer da nossa vida cristã, muitas vezes nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas quando somos regenerados, quando temos fé em Jesus, é porque fomos selados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo. Então esse batismo poderoso com o Espírito Santo, em que nós somos batizados em Cristo, com Cristo, também no batismo, mas aqui falando do Espírito Santo especificamente, nós experimentamos da glória de Deus. Outras verdades aqui importantes para destacar antes de nós entrarmos no texto, é que o Espírito Santo é sob a sua agência. É o Espírito Santo que ele governa a igreja, distribuindo dons espirituais. Há quem diga que os dons não são para hoje, mas nós cremos que muitos dos dons continuam a valer nos dias de hoje. Ele distribui soberanamente os dons, usando a sua igreja, para que o mundo não entre no estado de putrefação total. Então a sua igreja é sal, é luz. O próprio Espírito Santo, Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa herança em Cristo Jesus. E nesta era, Ele habita, Ele dirige, Ele guia, Ele instrui, Ele equipa, Ele renova e capacita os crentes para viverem e para servirem a Cristo Jesus. Você abriu sua Bíblia aí, em Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 16 e 17, vamos fazer essa leitura? Olha o que o texto vai dizer, que coisa maravilhosa, uma oração de Jesus, uma promessa de que nós não estaríamos sozinhos. Ele vai dizer, vamos ler a partir do verso 15 para ficar mais fácil o entendimento. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, disse Jesus, e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, e o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco, e estará em vós. Que promessa poderosa, que promessa gloriosa. Por que nós negligenciamos essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo? Por que nós agimos como se o Espírito Santo fosse uma espécie de força ou energia? Eu não canso de falar isso, você nunca percebeu isso? Que muitas vezes você busca o Espírito Santo só quando você precisa? Ou se você serve a igreja, o pastor vai te dar uma oportunidade para dar um aviso, para fazer uma oração, ou para trazer uma pregação. Aí você jejua, aí você busca o Espírito Santo, como se ele fosse um suplemento, sabe? Aqueles maromba de academia, que para ficar mais forte, toma um suplemento alimentar. Então, você pensa que o Espírito Santo é como um suplemento.
eu vou fazer uma obra, então eu preciso agora do Espírito Santo. Não, toda vida cristã é vida no Espírito. Nós lemos aqui na confissão que tudo o que fazemos, nos movemos, andamos, cremos, nos arrependemos, nos fortalecemos, tudo isso fazemos por causa da obra do Espírito Santo de Deus. Eu disse no começo que o Salmo de número 105, versículo 4, tinha a ver com a mensagem, porque vai dizer exatamente isso. Buscai continuamente a face do Senhor. Buscai o seu poder, buscai o Senhor. Obviamente que o salmista, e em Crônicas também que esse texto se repete, está falando a respeito de Yahvé, mas nós sabemos que não é diferente nos nossos dias. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos ter uma vida poderosa de oração, uma vida poderosa de entrega, de devoção. Se de um lado eu fui salvo pela graça somente, agora depois de salvo, preciso me esforçar para andar nos caminhos do Espírito Santo, nos caminhos revelados na Escritura. Por que que isso é importante para mim? Porque está na Bíblia. Essa doutrina importante precisa ser conhecida, precisa ser praticada. Quando nós olhamos para a realidade, por exemplo, da nossa igreja, né, uma igreja que é uma igreja reformada, continuista quanto aos dons, contemporânea em alguns aspectos, às vezes a ideia que se passa é que nós somos uma igreja que não acredita no ministério do Espírito Santo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós não só acreditamos, como temos que buscar a pessoa do Espírito Santo. Buscar o poder do Espírito Santo para caminharmos em novidade de vida, para caminharmos com um cântico novo nos nossos lábios. Em tempos onde o cortejo é fúnebre, num tempo onde as vestimentas são negras de luto, nós temos um cântico novo em nossos lábios, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nos encoraja. É por intermédio dele que nós chegamos ao conhecimento, à iluminação do Espírito Santo. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Apóstolo Paulo vai dizer: deixai-vos encher da plenitude de Deus. Ou na versão aqui mais revista atualizada ou corrigida, né? Enchei-vos do Espírito. É verdade que o verbo ali no original, ele demonstra que nós somos o passivo, o ativo vem de fora. O ativo é Deus, é Ele que se derrama, é obra dEle. Nós não produzimos avivamento, nós não produzimos transformação. Mas de outro lado Ele vai dizer: deixai-vos encher, fazendo o quê? Cantando, salmodiando, louvando, pensando na palavra de Deus. Eu costumo dizer que não tem como você estar do lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá. O chamado de Deus para nós é para que a gente, por assim dizer, transpire o Espírito Santo. É para que as pessoas, ao nos verem, elas percebam que nós não somos comuns. Nós não somos pares com os do mundo. Nós somos propriedade exclusiva do Espírito de Deus. Nós somos o seu povo, Ele habita em nós, Ele nos governa por meio da palavra, por meio do Evangelho. Nós precisamos, como igreja e como pessoas, do poder do Espírito Santo para realizarmos a obra de Deus. E se não bastasse essa verdade poderosa descrita no tópico 9 da nossa confissão de fé, o fato de nós precisarmos do poder do Espírito, muito mais do que do seu poder, nós precisamos dele. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é Deus. Ele é Deus. Olhe para o texto, o versículo de número 16 vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro Paráclito, ou Paracleto, né? Como você preferir. Outro significa aqui no original, quando você lê aqui no original, é outro da mesma essência. Jesus era uma pessoa, ou Ele era um fantasma? Ele não era um fantasma. Ou Ele era um mito? Ele não era um mito. Ele existiu de verdade, Ele caminhou entre nós. E Ele diz: vou rogar ao Pai para Ele enviar outro da mesma espécie, da mesma essência, outra personalidade, outra pessoa. Ele é Deus, Ele é uma pessoa.
Nós precisamos estudar essa doutrina importante, porque é o Espírito quem convence o pecador. É Ele que nos leva à fé. E não só nos leva à fé, mas Ele é o penhor, Ele é a garantia. É Ele que nos faz perseverar até o fim. Olha o que vai dizer: para que fique para sempre convosco. Ele estará conosco para sempre. Isso é importante. Outro aspecto importante do porquê eu devo estudar essa doutrina importante. Por que eu tenho que me debruçar na palavra de Deus, buscando conhecer mais o Espírito Santo? É porque a ordem na palavra de Deus é clara. Não é um pedido para você ser cheio do Espírito Santo. Não é um conselho de Deus para você. Olha, se possível, seja cheio do Espírito Santo. Olha, igreja, IBC em Araçatuba, ou quem quer que esteja ouvindo aí, que seja igreja de Jesus espalhada pelo mundo. Não é um conselho de Deus, olha, busque o Espírito Santo, seja cheio dele se possível. E aqui, eu gosto de falar da palavra no original, porque você consegue compreender melhor o que o texto quer dizer. A palavra quer dizer aqui um ato contínuo. Ou seja, a experiência que você teve com Deus ontem não serve para você hoje. Você já viu aquele saudosismo? Porque antigamente. Porque naquela época a experiência de ontem foi para ontem. O Espírito Santo, ele é fonte inesgotável de experiências extraordinárias. Obviamente, irmãos, que você pode excluir todo esse misticismo e sincretismo que existe quando se fala do Espírito Santo. Mas a verdade é que eu preciso do poder do Espírito Santo. Mas mais do que isso, eu preciso dele na minha vida. Eu preciso dele na minha família. Eu preciso dele no meu trabalho, na faculdade. Por onde eu andar, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Nossa igreja precisa do Espírito Santo. A ordem é uma ordem, está no imperativo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Um ato contínuo. A experiência de ontem não serve para hoje. Deus tem coisas novas para você hoje. Deus tem uma pessoa nova para você evangelizar hoje. Deus tem um enfermo para você orar. E Deus, na sua providência, curar essa pessoa. Deus tem experiências novas para você, mas muitas vezes você não se enche do Espírito, porque você não está nem disposto a viver uma vida poderosa no Espírito. Você não está disposto a abrir os seus lábios, você não está disposto a impor as suas mãos, você não está disposto a dobrar os seus joelhos, você não está disposto a dar outra face. E eu digo a você, você não está disposto, porque para você isso é impossível, para mim isso é impossível. Mas a partir do momento em que nós nos enchermos do Espírito, mediante a sua palavra, mediante a oração, os meios de graça, a ceia, o batismo e tudo mais, aí sim eu vou ter essa condição, porque Deus vai me fortalecer. Essa doutrina ela é importante, porque é o Espírito de Deus quem distribui dons à sua igreja. Sabe um dom que é importante, que falta muito hoje em dia? O amor. O amor. O amor. Eu tenho orado, pedindo para Deus algumas coisas. Uma coisa que falta também, que eu vejo, falta pacificadores. A gente tem muito fermentador. Tem muito fermento aí no meio do povo, Que Deus leve os fermentos embora, para longe de nós. Tem muito fermento aí. Não é de fermento que a gente precisa do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não produz esse fermento que leveda a massa, que corrompe os corações, que leva as pessoas para longe da graça. O que nós precisamos é de pacificadores. Hoje em dia está tão difícil, nós precisamos do Espírito Santo até para fechar a boca, porque ou vai falar assim lá longe, Precisa aprender a fechar a boca. Nós precisamos do Espírito de Deus para vivermos uma vida poderosa. A palavra de Deus vai chamar o Espírito Santo de várias coisas, vai chamar ele de Deus, vai chamar ele de Senhor, vai chamar ele de bom Espírito, de Santo Espírito, de poder do Altíssimo, de Espírito de Cristo, de 7 Espíritos de Deus. Espírito de Deus, Espírito do Filho, Espírito do Pai, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor Deus. Ele é o Espírito da igreja. Ele é o Espírito Santo. E Jesus teve um relacionamento profundo com o Espírito Santo.
Ele teve, olha o que ele vai dizer no versículo 17: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode. O mundo não pode conhecer. Não pode. Isso é muito forte. E por que o mundo não pode? Porque o mundo não o vê. Mas o Espírito de Deus não é Espírito. Como é que alguém pode ver o Espírito? Ah, queridos, se os teus olhos espirituais estão fechados, a minha oração é para que esse mesmo Espírito abra os teus olhos e pela fé você possa vê-lo. Porque Ele é real. Ele é invisível, mas é real. Ele está no nosso meio, Ele está em nós. O texto vai dizer: o mundo não pode receber porque não vê, o mundo não o conhece, mas vocês o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Jesus fala isso com propriedade, porque Ele é alguém que buscava o Espírito Santo, Ele é alguém que vivia uma vida de oração, vivia uma vida de consagração, e Ele precisava... Ele é Deus, Jesus é Deus. Mas nós sabemos que Ele se esvaziou da sua glória. Filipenses vai dizer isso, né? Mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Realizou os milagres, prodígios e maravilhas no poder do Espírito Santo enquanto caminhou nessa terra. Ele é o Espírito da verdade, Jesus vai dizer. É Ele quem conduz a verdade. Ele é o Espírito Santo. Olha o versículo de número 26, esse mesmo capítulo 14. Versículo 26 vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sabe por que a gente se esquece da palavra de Deus com facilidade? Foi dito aqui hoje de manhã, né? Perguntaram para Lutero: por que você prega, Lutero? Tanto sobre Jesus, né? O Guilherme Zamba falou hoje de manhã aqui. Tanto sobre o Evangelho de Jesus. A resposta dele foi: porque a gente esquece muito. Então eu preciso sempre estar lembrando o povo. Sabe por que a gente esquece? Com muita facilidade, porque não estamos cheios do Espírito Santo. Jesus vai dizer: Ele vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Obviamente que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, mas mais do que isso, isso também serve para nós nos dias de hoje. O Espírito Santo é Ele que nos lembra. Quando nós estamos prestes a chutar o pau da barraca, a barraca, todo mundo que está na barraca. Por quê? Como dizia o meu pastor, né? Porque a gente é mala. A gente é mala sem alça de papelão, cheia de pedra, na rodoviária de São Paulo, na hora do rush, dizia ele. É isso que nós somos. Mas o Espírito Santo vem para nos colocar na direção correta, vem para nos mostrar a verdade. Ele é uma pessoa, está muito claro. Há argumentos gramaticais, há argumentos também pessoais. A palavra de Deus vai dizer que Ele é inteligente, a palavra de Deus vai dizer que Ele tem vontade, a palavra de Deus vai dizer que Ele tem emoções, que Ele tem sentimentos. Vai dizer que Ele fala, lá no Apocalipse capítulo 2, verso 7, vai dizer que o Espírito Santo Ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Romanos capítulo 8, verso 26, vai dizer que Ele intercede por nós. Em João 15, 26, vai dizer que Ele é a testemunha. Em João 16, 12 a 16, vai dizer que Ele ensina. Em Atos 20, 28, vai dizer que é Ele quem chama, é Ele quem envia. Em João 16, 8, vai dizer que é Ele quem convence. Em Atos 16, vai dizer que Ele guia, que Ele orienta. E em um monte de outros textos, vai dizer que Ele se ofende com o nosso pecado. O Espírito Santo de Deus, Ele é pessoal, e Ele é um Deus pessoal. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui e agora, é se Ele tem sido presente na sua vida. Ou se com seus lábios você diz: eu creio no Espírito Santo, mas a sua vida é diferente do que você professa. O tema da nossa série é confessando a nossa fé. Aí você confessa: o Espírito Santo é Deus, Ele é Senhor. Mas a sua vida, você que é o Senhor da sua vida, você que é o Deus da sua vida. Isso tem levado a gente a viver uma espécie de esquizofrenia espiritual. A gente vive numa realidade paralela, num multiverso que nós criamos,
porque muitos de nós são carnais, ainda não foram regenerados, não foram transformados pelo poder do Espírito Santo, foram convencidos e não convertidos, porque pela árvore você conhecerá os frutos. Então nesta noite, querido irmão, querida irmã que nos acompanhe, olhe para o seu coração. O Espírito Santo é fonte inesgotável e está disponível. Existe conversão sem a ação do Espírito Santo, irmãos? Não. Eu comecei dizendo a respeito da frase do Dr. Martin Lloyd-Jones, a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu vou ler ela aqui para você, falando a respeito do resultado do batismo com o Espírito Santo. Olha o que Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer. Por amor a Ele, Jesus, a pessoa estará disposta a sofrer qualquer tipo de perseguição, ser até mesmo expulso de seus lares e de sua família. Por quê? Certamente, não porque tinham um conhecimento superior de certas doutrinas ou verdades, não, mas era porque o Senhor Jesus Cristo se lhe tornara tão real, tão querido, tão deleitável a seus olhos, que passou a ser tudo para eles, e esse é o resultado invariável deste batismo com o Espírito Santo. Se Jesus não tem sido o tudo da sua vida, se você não está disposto a perder nada por causa de Jesus, então você precisa conhecer o Espírito Santo, porque quando você o conhecer de verdade, de fato, a sua vida será transformada. Ele continua, o batismo com o Espírito Santo é a experiência inicial da glória, a realidade, o amor do Pai e do Filho. Sim, vocês podem ter muitas experiências ulteriores disso, porém a primeira experiência, eu proporia, é o batismo do Espírito Santo. Cada cristão deve ter o seu Pentecoste. Dr. Martin Lloyd-Jones é uma das maiores autoridades de interpretação bíblica, todo mundo respeita, e é um homem que não negligenciou o ministério do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para ter uma vida verdadeira no Senhor. Sem Ele nós nem somos convertidos. Mas mais do que, ou melhor, não é mais do que, né? Não é somente isso. O Espírito Santo está disponível, irmãos. Talvez você teve uma experiência lá no passado, mas Ele está disponível para você hoje. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você não pode ser rebatizado no Espírito Santo, né? Quando você crê em Jesus, você recebe o selo. Alguns vão chamar isso de batismo com o Espírito Santo, né? Outros vão chamar de conversão, etc, etc. Mas a verdade é que quando você crê em Jesus, você é selado, você recebe o Espírito Santo. Mas você pode ter muitas experiências, como diz Martin Lloyd-Jones, ulteriores disso. O enchimento com o batismo do Espírito Santo é diferente do batismo, o enchimento do Espírito Santo. É diferente do batismo com o Espírito Santo. É algo que sucede o batismo. E nós precisamos desse enchimento. Como diz Martin Lloyd-Jones, nós precisamos de um Pentecoste. Precisamos de um avivamento bíblico nos nossos dias. Isso sucede o batismo, você precisa ser cheio de novo. Porque isso vai transmitir autoridade, poder, habilidade para cumprir o serviço e ser testemunha. Você precisa buscar o enchimento do Espírito Santo, do seu poder. Antes de fazer qualquer coisa, de empreender qualquer trabalho, seja qual for, seja cheio do Espírito Santo. Existe uma grande diferença, querido, entre ser advogado do Evangelho e ser uma testemunha do Evangelho. O advogado é aquele que sabe tudo do caso, mas ele não vivenciou o caso. Nada contra os advogados. Mas no caso aqui, quando se trata do Evangelho, é algo grave para você. Talvez você tenha se tornado um grande advogado, leu muitos livros, fez muitos cursos, se tornou um expert em interpretação, mas não experimentou do Evangelho, da transformação poderosa do Espírito Santo, da transmutação de valores produzida pela regeneração, pelo novo nascimento. Talvez você seja como Nicodemos, que se encontrou com Jesus, era um doutor da lei, e Jesus fala: Nicodemos, você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo, você precisa do Espírito Santo, Nicodemos. E Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, não consegue compreender, porque os seus olhos ainda não haviam sido descortinados. Nós precisamos de um avivamento.
Avivamento é Deus derramando o seu Espírito a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, levando muitas pessoas ao arrependimento. Nós viveremos um avivamento verdadeiro, irmãos, quando muitas pessoas estiverem se convertendo, abandonando os seus vícios, abandonando as suas práticas pecaminosas, as paixões do mundo. E nós estamos num tempo propício para um grande avivamento. Nós estamos em um tempo propício para que isso aconteça. Por que o momento é propício? Porque as pessoas estão desesperançosas. Eu estava assistindo uma entrevista do Whindersson Nunes, sendo entrevistado por Rafinha Bastos. E Rafinha Bastos está falando com ele, e ele teve depressão. Acho que ele é uma das pessoas mais famosas hoje, né? É a pessoa mais seguida, né, nas redes sociais, uma das mais do mundo, aqui do Brasil a mais. E ele estava dizendo que ele começou a conquistar tanta coisa, ganhar tanta coisa, e aí de repente, quando ele parou para ver o que ele tinha conquistado, era tanto dinheiro, que ele falou: o que eu vou fazer com isso? Vou procurar um projeto, alguém para ajudar, fazer alguma coisa de bom. E aí ele disse que sempre percebia no coração das pessoas uma tendência a querer levar alguma coisa, né? A querer se beneficiar, e ele se frustrava com aquilo. E ele caiu numa depressão por causa de uma falta de propósito. Tomara a Deus que o Senhor levante alguém para dizer para o Whindersson Nunes que existe um propósito maior pelo qual ele pode viver, pelo qual eu posso viver, pelo qual você pode viver. Não adianta, queridos, você ganhar o mundo e perder a sua alma. O propósito maior é olhar para o alvo, olhar lá para a fita, não da largada, mas do final da corrida, e correr com todos os meus músculos, com toda a minha força, para chegar no prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E isso só é possível com o poder do Espírito Santo. Não adianta você ter um jatinho, não adianta você ganhar milhões, não adianta você ser amado pelo Brasil todo, se você não sentir-se amado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, haverá um vazio tremendo dentro de você. Esse é um estudo de caso maravilhoso para se fazer, o do Whindersson Nunes, né? Existe uma diferença muito grande, querido, entre viver cheio do Espírito Santo e não. E o chamado de Deus é para que você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar os meus irmãos aqui que estão ajudando no louvor. Querido, eu espero que essa palavra tenha falado com você. Se você tenha vivido uma vida comum, uma vida normal, como o incrédulo vive, tem algo errado com a sua fé. Você foi chamado para viver coisas extraordinárias. Você foi chamado para ver milagres extraordinários acontecendo. Você quer um milagre mais poderoso, mais maravilhoso do que a conversão de um pecador? Pois é, você pode ser instrumento. Por isso busque o Espírito Santo, se santifique, se consagre, dedique a sua vida à palavra, pare de correr atrás do vento. Você quer ser rico? Tudo bem, não tem problema, mas mais do que ser rico aqui nessa terra, seja rico no reino dos céus, porque lá ninguém pode te roubar, lá não vai ter crise econômica, crise sanitária, crise ecológica. Não. Eu quero ter um grande tesouro no céu. E para que isso aconteça, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento.